Senhoras e senhores, graças a uma gentileza da nossa FRUC, nós estamos de volta com o nosso programa Você Sabia? E trazemos mais uma vez ante nossas câmeras e microfones o viajante eterno, advogado Décio Luiz Facchini, que vai conversar conosco hoje sobre uma viagem que ele fez há pouco tempo, à Índia. Acho que nós vamos ter assunto bastante gostoso para conversar, né? Ele, antes de ir, ele trouxe para cá a senhora que tem já a agência de viagem para fazer um curso. Então ele trouxe para ver se ele se comportou bem lá e não fez erro. Ô Décio, as atrações ali na capital de lá, o que tu guardou de mais importante para nós começar a nossa conversa? Eu quero agradecer a oportunidade de vir à televisão do Informativo, agradecer a presença da nossa proprietária da agência Free Viagens, Vera Hidig, ao nosso entrevistador, e vou contar um pouco da viagem à Índia, da duração dela. A gente saiu aqui de sexta-feira de tarde, foi no dia 6 de fevereiro, levamos 2 dias para chegar em Nova Delhi, passamos por São Paulo, Dubai a Nova Delhi. A viagem é muito confortável, o atendimento das companhias aéreas, todo o translado dos aeroportos para os hotéis, né? Maravilhosa, a agência se encarregou de dar o melhor para os turistas que seguiram na viagem para a Índia. Inicialmente eu vou falar então sobre Nova Delhi, que é a capital da Índia, uma cidade que tem aproximadamente 25 milhões de habitantes. As principais atrações na capital é o Forte Vermelho, que é onde vivia praticamente o imperador indiano. Tem uma história muito... Esse imperador indiano, de sempre ou agora? Não. Era da época, porque depois transformaram em república em 1947, com a libertação da Índia da Inglaterra, né? Então, a Índia se caracterizou por vários reinos, cidades e estados. E na capital, Nova Delhi, tinha um grande imperador e lá construiu suas fortalezas. O grande Forte Vermelho, que é onde que existia realmente a residência oficial do imperador, seus ministros, todos os seus chefes de estado, onde emanava o poder daquela região. Então, Nova Delhi hoje é a capital da Índia, é uma cidade frenética com seus movimentos, transeuntes, seus tuk-tuk, as suas bicicletas, as suas vacas andando pela rua, né? Caminhões, ônibus, tudo flui no mesmo sentido. Praticamente não existe sinaleira lá nas cidades. Existe o famoso buzinaço, todo mundo se dirige com a buzina. É um trânsito altamente frenético que a gente não sabe como é que aquelas pessoas conseguem se movimentar naquele cenário que existe lá dentro da Índia. Se tu compararmos Porto Alegre com Nova Delhi, eles ficam na mesma distância? Mais ou menos seria comparar Cruzeiro do Sul com Porto Alegre, o movimento. Quer dizer, existe 25 milhões de pessoas se movimentando constantemente. E como é que eles entendem? Aquilo é na base do grito, na base do apito, tá? É do empurra, alguém vai para um lado, alguém vai para o outro, não tem mão direita ou mão esquerda. E o problema principal são os animais soltos na rua, as vacas desfilam, ficam deitados no meio do leito da rua, ninguém vai lá mandar que ela levante, que se retire, que retire ela. Ela é a rainha da rua, ela manda e fica tranquilamente e as pessoas passam à volta dela. E o que eles alegam para continuar até hoje com a vaca? É que a vaca para eles é uma coisa sagrada, como o macaco é, como o elefante é. Então a adoração deles é com esse tipo de animal. Então eles têm veneração. Então para eles, se machucarem uma vaca é um problema, se machucarem uma pessoa é relativo. Então eles têm
é algo sagrado deles, a vaca. Eles entendem que da vaca vem o leite, vem o queijo, vem o alimento, vem o couro. Então, várias coisas. Eles têm a vaca como sendo sagrada. E em Nova Delhi, só para avançar um pouquinho mais... E explicar, senão não andam se batendo, peixando... Isso, batidas são constantes, mas como os automóveis são bem velhos, a maioria deles são os sucatões que tem, aqueles ônibus, aqueles caminhões, aqueles tuk-tuk. Tuk-tuk, na verdade, é uma moto que ela é adaptada para ser um táxi. Sinaleira? Não, aquilo anda assim, a Deus dará. Quer dizer, não se sabe. Uma fila vai de norte a sul. A outra que quer cortar a fila, quando chegam no meio... Eles param. Não tem nem meio, né? Não tem meio. Aquilo a gente estava andando de ônibus naquele interior da Índia, ou mesmo nas cidades. As mulheres que estavam viajando com nós ficavam com o coração na mão, vai bater de frente. E aquilo tirava um fininho assim e passava raspando e ia embora. Eles vivem naquele trânsito, eles conhecem, tipo Lambari. Tá? Se nós vamos lá dirigir, nós paramos e não vamos em lugar nenhum. Mas eles têm uma habilidade e tal... Alguém conduzia vocês? Sim, tinha um ônibus, tinham os guias de lá que conduziam nós. E esses guias, quando vocês desciam, eles orientavam, faziam... Sim, não, tranquilamente. Mas lá eles têm uma habilidade muito grande, porque eles vivem, se criam naqueles ambientes. Se nós for lá dirigir um automóvel, um caminhão, logicamente nós não vamos andar 20 metros que nós vamos bater com todo mundo. E eles lá fazem a volta um na frente do outro, não sei como é que faz. Então, continuando com Nova Delhi, Nova Delhi tem o grande memorial do Mahatma Gandhi. Tá? É um grande homem que nós devemos nos espelhar, que Deus tenha outros Mahatma Gandhi, que o Brasil tem esses homens. Ele conseguiu fazer uma revolução sem derramar uma gota de sangue. A maneira da persuasão, do convencimento que ele tinha de conduzir seu povo, de libertar o povo da Inglaterra em 1947, ele soube separar as etnias, as religiões. Então ele praticamente dividiu a Índia. Os hindus ficaram de um lado e os budistas de outro, porque existia um conflito muito grande com relação à religião. É muito confuso entre a religião e o Estado, que existe brigas muito candentes entre eles. Até hoje continuam os judeus, os islâmicos, brigando por causa de religião. Então, o Mahatma Gandhi, ele conseguiu dividir isso aí, pacificar o povo dele. Então, é um homem assim que é venerado por todos, e principalmente na Índia é um homem quase que sagrado. Tá? Então, e lá existe os maometanos, como é que se entendem com os cristãos e os outros? O outro povo que são os budistas, que vivem mais no Nepal, tá? Então eles ficam numa região mais alta, lá praticamente no Himalaia. Eles têm uma outra dominância lá que eles têm, que é outra religião. Então o hinduísmo na Índia é 83% são hinduístas, tá? Então eles têm aquelas venerações, aquelas religiões. E o budismo lá não chega a 10, 12%. Então é uma outra região, que é o Paquistão, que é o Nepal, onde é que se localizam essas pessoas da outra religião. Isso, aquilo, tudo ali termina formando a Índia. Antigamente era tudo Índia. O Nepal, toda aquela região pertencia à Índia. Outra coisa interessante que tem também na capital, que eu vou enfatizar, tá? A mesquita que eles têm lá é uma das maiores da Ásia. Tá? É um monumento assim espetacular. A humanidade consegue se espelhar naquilo, ver aquele colossal. Outro aspecto também que eu quero falar sobre Nova Delhi, nós fomos conhecer um restaurante que eles fazem 5.000 refeições por dia que eles fazem de graça. Nós vamos ver aqueles tachões que eles fazem, as comidas, todas as pessoas que lá trabalham de graça. Eles recebem doações, o Estado não participa em nada. São colaboradores que vão lá, deixam a farinha, o feijão, tudo. Eles servem 5.000 refeições por dia, tudo de graça lá. E local altamente higiênico, limpo. Para você poder entrar naqueles restaurantes deles, tem que andar de pé descalço, com meia, sem sapato, para não ter sujeira, para não contaminar nada. Né? Então, Nova Delhi nos deu uma lição
de vida, como existe a solidariedade humana. Acima de tudo, embora simples, modestos, tá? Mas eles são muito afetuosos. Tá? A saudação, o cumprimento que eles fazem, eles sabem se respeitar, eles fazem inclinação para as pessoas, não são arrogantes, não são bobalhões, são pessoas que não têm vício, não bebem, eles não usam droga, eles não roubam. É um povo limpo, tranquilo para se tratar. E a família, por exemplo, marido com mulher, que aqui é uma barbaridade no Brasil. Eles têm as chamadas as castas sociais deles, né? Logicamente é muito difícil para a gente entender como é que funciona as relações familiares deles lá, mas tudo indica que eles têm umas relações muito sadias, que é um povo espiritualizado. Eles têm muita veneração a Deus, eles têm respeito, eles foram acostumados com aquilo, eles respeitam a autoridade, respeitam o próximo, eles são humildes e são muito queridos, afáveis, eles nos chamavam na rua para tirar fotografia com eles. Então eles pediam licença, se podiam tirar fotografia. A gente ficava até meio constrangido em ver essas pessoas virem ao nosso encontro e falar com nós, mostrar as coisas que eles tinham, o que tinham para vender, o que tinham para receber. É um povo maravilhoso. E em religião, eles tinham separações grandes, ou era que nem nós aqui, o evangélico, o presbiteriano? Não, eles têm assim, ó. Logicamente, tem católicos? O católico é somente 3%, praticamente inexiste naquele universo deles. O hinduísmo deles lá, que é mais de 80% da população hinduísta. Outra parte que já pega o Nepal, que pega o Himalaia, já passa para o budismo, aquela região. Mas eles se respeitam tranquilamente. Quem é da religião A, o B, o C, o D, ninguém entra no templo um do outro. Se respeitam, cada um tem suas orações, seus valores éticos, profissionais. Então a religião é, em primeiro lugar, que eles colocam. E aquela famosa torre que tem por lá? Eles têm aquela famosa, que na verdade era utilizado no forte, tá? Para ter uma visão à distância, saber se podiam ser atacados, se prepararem. Então, na verdade... Era uma torre defensiva. Eles tinham, era um farol que eles tinham, para ver se tinha um invasor, porque aquilo constantemente, os otomanos, os outros povos, invadiam a Índia, como atualmente também continua havendo, né? Só que naquela época o instrumento que eles tinham mais bem aprimorado era se ter um local alto, um forte, para proteger o reino, a família, os que faziam parte daquela dinastia. Essa torre tinha essa finalidade. A finalidade da torre, exatamente. O inimigo. Exatamente, para ter uma visão, ter um local para ter uma visão. Se te surpreendeu, por acaso, aquela região de castelos? E por que aquele estilo escocês? Bom, logicamente, na Índia, cada cidade, cada local tinha antigamente mais ou menos 500 cidades-estados. E cada reinado, cada povo tinha seu rei, tá? E eles tinham as proteções. Aí essas pessoas que participavam da cidade-estado, o rei, o imperador, dava a eles toda a cobertura, dava para eles alimentos, dava segurança, dava saúde, e eles viviam naquela cidade. E aí o rei, que fazia para se proteger, ele construía esses palácios, e essas pessoas trabalhavam anos e anos para o Estado, para o rei, e o rei, em contrapartida, dava segurança a eles, porque eles não podiam ficar sem ter o amparo. O Estado dava a eles. Então esses reinos faziam esses grandes palácios. Aí, dependendo da situação socioeconômica deles, logicamente tinha a região que produziam mais trigo, ou produziam, eles são expert em produção de lã, principalmente seda, especiarias que eles faziam, ainda fazem hoje, todo tipo de tempero. Hoje nós sabemos o cravo, a canela, tudo que os portugueses levavam para a Europa para conservar os alimentos, vinham da Índia. Então eles têm um know-how muito grande. Isso é que sustenta a Índia, essas coisas. O que a Índia realmente ganhou muito dinheiro,
na época do descobrimento do Brasil, que os portugueses começaram a ir para o caminho das Índias e pegar as especiarias deles, e antigamente, antes disso, eles faziam o caminho de camelo que faziam pelo Oriente Médio, atravessando de camelo para chegar nos locais de consumo das especiarias deles. Tá? Então, a economia deles, hoje, eles estão desenvolvendo muito também a química, a farmácia, a tecnologia de ponta com relação à informática, principalmente Nova Delhi já hoje tem grandes polos da indústria de ponta que eles estão tendo. Logicamente, outras regiões mais distantes ainda não chegou, mas é um povo que com certeza vai desenvolver muito ainda, porque eles são mentalmente sadios, eles não têm vícios. Então é um povo dócil e, logicamente, quando que eles começarem a pegar o rumo, o caminho realmente do desenvolvimento, vai ser muito bom para alguém governar. E a medicina lá é exemplo nosso ou eles têm uma medicina bem diferente? Não. A medicina deles, eu diria assim, que é precária. Por quê? Como existe uma grande população lá, de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o território deles é a metade do Brasil. Então imagina que uma cidade que nem Lajeado seria 400 mil habitantes. Pega Porto Alegre, teríamos praticamente 10 milhões de habitantes. Então é uma grande população. O Estado, o governo, não teria nem como alcançar esse povo medicina. O que eles fazem? Fazem medicinas alternativas. Tá? Então é normal, comum a gente ver lá na rua, nas grandes cidades, alguém extraindo dente na rua. Eles não têm outras alternativas. Então eles vivem ainda num estado muito primitivo. Eles paravam aos berros no meio da rua. Então é assim, a vida deles lá, eles não contribuem praticamente com nada, com o governo, com imposto de renda, com impostos e tal. Não tem previdência, não tem bolsa família, não tem nada. Cada qual vai se virar. Qualquer doença e coisa, eles são socorridos entre eles mesmo? Entre eles mesmos, fazem aqueles remédios caseiros, né? E tratam de se resolver. Eles têm muita fé, muita esperança e terminam se curando, se tratando. Bom, o que mais te chamou, ainda nesse bloco de pessoas, mais te chamou a atenção? O que chama atenção, ao meu juízo, de parte dos indianos, é a maneira afável como eles são, cordiais, eles são simpáticos, eles querem participar, eles querem agradar as pessoas, eles não são arrogantes como muitos povos, por exemplo, a gente vai para a Europa, não querem muito mais que o brasileiro, acho que o brasileiro é de segunda categoria, terceira categoria, não. Eles valorizam todos, sejam que tanto o europeu como o brasileiro, como qualquer um. Eles querem ter um bom relacionamento. São, na verdade, bons amigos. Né? Eu quero interromper uma coisinha porque me chamou muita atenção. Tinha que aqui nessa região aqui, tinha um cidadão de origem alemã que o sonho dele era conhecer a Alemanha e um parente que ele tinha lá. E ele gastou... Trabalhou, economizou dinheiro, vendeu aquele que tinha e teve a felicidade de poder ir à Alemanha. Quando chegando na Alemanha, encontrou a rua onde morava aquele parente e ele chegou de frente da casa, tocou a campainha umas 2, 3 vezes, se aquele alemãozão do teu tamanho, assim, tu é gringo, mas do teu tamanho, desceu as escadas e ele chegou, cumprimentou ele em alemão e coisa, e disse que o sonho dele, na vida dele, que ele veio do Brasil e coisa, era conhecê-lo. E o cara olhou para ele e disse, agora tu já me conhece, né? Tchau, fechou a porta e subiu a escada. Lá na Índia não é assim. Não. Bem pelo contrário, são muito gentis com todo mundo. Tá? Os próprios, as pessoas que trabalhavam nos hotéis, que nos serviam lá, foram maravilhosos, super educados. Não estranhava comigo? Alguém chegava com uma mala lá, já tinha 3 caras para levar a mala não sei aonde. Precisava de um copo de água, tinha 5 pessoas que nos serviam. Não, isso é normal, que todos os povos, todos os locais terminam se dando gorjeta. Isso faz parte. Qual é a gorjeta em que... É rúpias. Eles usam a rúpia, a moeda deles é a rúpia. E tem um valor, mas... Não, ele assim, cada real dá para comprar 23 rúpias. Quer dizer, o nosso dinheiro lá ainda vale. E ali, eu tenho aqui uma anotação que foi feita aqui, de que tu conheceu um grande forte lá
E lá tu andou de elefante, mas como é que os elefantes andavam lá na cidade? Existe um forte que está praticamente numa montanha, e para ter acesso, subir lá, então são os elefantes que são usados. As pessoas chegam num estrado, embarcam no elefante e começam a subir o rumo acima a montanha. Então o forte todo, o palácio todo ele é cercado com muralhas, e a gente chega lá em cima no forte com os elefantes. Então é uma brincadeira muito gostosa. Vão montados no elefante? Todo mundo embarca 2 de cada elefante, né? E como é que até uma curiosidade que eu vou falar agora, né? Quem sabe minha esposa também vai gostar. Então subimos em cima do elefante, a sensação que eu ia cair, né? Eu sou um cara gordo, peso 100 quilos, eu ia abarcar, né? Eu ficava assim. Podia machucar o elefante, né? E aí aquele elefante com a trompa deu uma baforada para trás, assim, jogou tudo que foi tipo de coisa em cima de mim, e minha esposa ficou louca, desesperada, né? Aquelas orelhas banando assim para Deus de todo mundo, né? Aquela festa, né? Mas é muito lindo a viagem que nós fizemos no lombo, no dorso dos elefantes, né? E esse forte, todo aquele pessoal subindo. Dentro daquele forte ali, o que tu conseguiu de ver? Olha, na época, e agora também, é lindo, a gente se admira como é que as pessoas conseguem a perfeição de fazer com tanta riqueza de detalhes, né? Os acabamentos que eles fazem, as colunas, os mosaicos que eles trabalham. Então tem pessoas que passam lá anos e anos desenhando para fazer aquilo bonito, reflexo. Então a forma como ele é feito, suas colunas, né, é algo assim que nos deixa muito felizes, e a gente consegue visualizar um outro mundo, um outro paraíso, como aquelas pessoas há 3, 4 séculos atrás viviam e faziam as suas ventilações, que hoje nós usamos ar-condicionados, e eles têm no sistema deles de refrigeração, que não tem ar-condicionado, mas a gente percebe que todos os ambientes têm uma ventilação natural. Como é que a arquitetura, como é que os engenheiros faziam, não se sabe. Mas é tão aprazível ficar lá dentro, tem uma corrente de ar muito fresquinha, muito boa, maravilhosa. O bom seria que esses engenheiros viessem para ensinar os brasileiros aqui a fazer esse tipo de sistema de refrigeração natural. E todas aquelas pedras preciosas, aqueles negócios de grande valor que tem por lá, eles são imexíveis? Não. Eles são explorados, né? Tanto é verdade que existe uma indústria para exploração, aquilo é a riqueza deles. Então as sedas que eles têm, as pedras preciosas, os couros que eles fazem, de tudo quanto é tipo de animal, dos camelos, das cabras que eles cultivam muito, principalmente naquela região do Himalaia, onde é que aquilo é mais a natureza. Hoje tudo aquilo é industrializado e exportado, vendido, né? Então são coisas muito lindas que tem na... E a carne, a vaca é intocável. A carne de vaca e do porco, o porco eles não comem porque eles acham que é uma impura, o porco. E a vaca é sagrada e não comem. E que tipo de carne eles comem? Mas é frango e peixe. Frango, peixe e cabra. Cabra e ovelha também. E a comida em si, né? A comida, a dona Vera, se quiser dar uma opinião, até diz. Então nós tínhamos assim, ó. A dona Vera tem uma entrevista exclusiva comigo. Tá bom, em outra oportunidade. Tá bom. Então eu não vou invocar a agência de viagem. Mas assim, ó, existia a comida pimentada deles, que é praticamente intragável para nós orientais comer uma garfada da comida deles. Tu come uma colher de comida deles, tu tem que tomar uma água logo porque tal é o tipo de forte que é o tempero, a pimenta, não dá. Então nós tínhamos no hotel, que nós só fazíamos refeições nos hotéis, né? Então eles tinham comida não pimentada. Então praticamente os orientais, nós, né? Então nós comíamos aquela comida não pimentada. Então massa, arroz, coisas mais assim palatáveis que dava para comer. É o mesmo tempero nosso aqui? Mesmo tempero, só que em menos quantidade. Então dá para se comer. Eles já sabiam que os brasileiros, o europeu, não come aquela comida pimentada que eles usam. Tu sabe que isso aqui passa ligeiro.
Eu sei. Mas eu gostaria de falar, um pouquinho. Eu gostaria de falar um pouquinho também do Taj Mahal. Era o que eu queria. Eu estava de olho e não estava amarrado aqui. Bom, eu vou falar. Eu te dou 5 minutos. Bom, Taj Mahal, tá? Para mim é uma das grandes maravilhas que eu já vi na minha vida. Eu comparo com as pirâmides do Egito. A sensação que a gente tem quando que está chegando próximo, a gente começa a ver aqueles minaretes à distância da cidade que nós estávamos lá, que é Agra, onde é que fica o Taj Mahal, né? Então é algo fascinante. A gente chega a dar a impressão que a gente está num paraíso. Tal é a envergadura daquele palácio. Aquele momento que a gente vê que um homem fez aquilo em amor à sua esposa, tá? E ela, esse fato de ele construir o palácio foi em função de que a esposa dele, no 14º filho, ela veio a óbito, e antes de ela ir a óbito, já no estado extremitus mortis, em artículo mortis, ela perguntou para ele que ele não casasse mais enquanto que tivesse os filhos pequenos, porque temia que seriam maltratados por outra mulher, etc. Então ele disse que não iria se conservar íntegro a ela, né? Em homenagem a ela, ia construir um grande palácio, que hoje é o Taj Mahal. Passou-se 18 anos construindo o Taj Mahal, né? E quando pretendia construir um palácio igual para ele, ela construiu o branco e ele ia construir o preto para ela, os filhos que ele tanto preservou terminaram enclausurando ele num outro palácio e ele terminou morrendo lá, praticamente sendo atendido somente por duas filhas, né? Então, às vezes, é aquela lição que a gente leva, né, da vida, da referência que ele fez à família, que fez a mulher, né, preservou, deixou tudo para eles, né, e depois receber a ingratidão dos próprios filhos, que praticamente terminaram matando ele, prendendo ele dentro de um palácio que nós fomos conhecer, também muito bonito, mas quem terminou acudindo ele foram as duas filhas. Então, essa história toda é uma história muito comovente. E a beleza que retrata aquele palácio, realmente, quando que o sol bate nele, ele chega até mudar de cor, dá a impressão que ele é uma terceira dimensão. Para mim, só conhecer o Palácio Taj Mahal já valeu a viagem da Índia. E aí a vida do casal? Ela é uma vida bem séria, bem aceita, desde que eles têm as escravas deles ou eles não têm as escravas deles. Não. Como é que funciona? Bom, assim, como nós estamos falando então de família, o senhor já está ingressando nesse campo, tá? O nosso guia nos explicou realmente como é que são as relações, que se estabelecem as relações familiares. Primeiro, a mulher, para ser esposada, tem que ser casta, ela tem que ser virgem, quer dizer, é um processo muito grande que eles têm com relação a isso. Então, por causa da própria religião deles, eles não admitem certas relações antes do casamento. Então, as famílias antes do casamento fazem uma avaliação muito grande para saber realmente se existe compatibilidade entre eles, para ter um casamento. E o compromisso desse casamento é interno corpore, é feito para ambas as famílias e todos os parentes em torno, porque eles almejam que essa família tenha sucesso. Então, tudo isso vem a acudir exatamente à religiosidade, à espiritualidade. Então, eles preservam de corpo e alma essa família. Outra coisa que nos chamou muita atenção lá é o seguinte: é que os pais, os avós, as pessoas mais anciãs, mais velhas, são acolhidas pelas famílias como crianças. Eles dão todo o aparato, eles não jogam os pais nos asilos. Aquilo é tremendamente repugnável. Não. Então, eles acolhem aquelas pessoas, embora doentes, velhas, isso e aquilo, para dentro do bojo de suas famílias. Então, aquilo também nos deu uma lição. É respeitada ao extremo. A família, o membro da família, ele é apoiado em tudo que lhe for necessário. Tá? Então, isso é uma família muito bem ajustada e agregada
para os nossos dias. E a Índia só consegue realmente sobreviver essa grande população, essa organização que eles têm da própria família. Décio, nós chegamos na metade daquilo que nós queríamos conversar. Pode ser no próximo, na próxima data? Continuar? Para continuar? Não, vamos terminar hoje. Não, eu tenho mais meia hora e eu só tenho meia hora. Ah, já deu meia hora? Já deu meia hora. Tá e olha aqui o que falta aqui. Falta uma barbaridade de coisa, porque há muita curiosidade nisso. Então vamos lá. Nós vamos fazer um agradecimento à nossa Fruc, que é a preferida no sul do Brasil, e eu estou esperando que eles abram um poço lá no Amazonas para que a Fruc ande por lá também, viu? E eu fico muito grato por essa oportunidade. Com a Dona Vera nós vamos ter uma conversa especial sobre... Eu gostaria de viajar, mas eu não sei nem entrar no avião, né? Então eu teria que ter um curso aqui. E ela vai dar um curso para nós, uma oportunidade breve, porque ela viaja muito também. E contigo, nessa semana, não tem problema. nós vamos ver se nós damos continuidade, se for possível, para não perder o rumo disso aí, né? Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a presença da Dona Vera, agradecemos a Fruc, aos nossos telespectadores, e estaremos no mesmo dia e horário da próxima semana. Eu só gostaria de usar a palavra mais um pouquinho. Eu só quero cumprimentar a Vera, que ela criou uma grande família em relação às nossas viagens, né? Hoje temos vários amigos, inclusive hoje à noite na nossa casa estamos fazendo uma janta de comemoração do pessoal que vive. Então, em torno da agência se tornou uma grande matriz da gente poder ter relações sadias, os nossos filhos, a minha esposa, enfim. Quase falou esposas, hein? É que quando que eu vou viajar, geralmente eu viajo também com a minha filha, né? Então, minhas mulheres, né? Mas é crime ter a filha como esposa. Não. Então, a gente tem uma grande admiração. Eu quero agradecer a Vera que está aqui. Eu também agradeço ela ter vindo junto. Porque ela está fazendo um ótimo trabalho. Quem sabe até mesmo agora está alargando mais, porque as pessoas possam viajar, possam conhecer outros países, e ela é o viés para se fazer isso. Qualidade, quantidade, tem tudo e de mais um pouco. Não tenho nada a mais. Dona Vera, muito obrigado. Telespectadores, muito obrigado e até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário.